Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Deus é bom em todo tempo, amém? Glória a Deus. Você saiu da sua casa hoje, você obedeceu à voz do seu Pai e você conseguiu chegar para se expor a esse tempo precioso, poderoso. Amém? Venha sempre com boa expectativa, venha sempre com a mente aí desejosa, tenha sede de conhecimento, tenha fome do conhecimento de Deus, amém? Glória a Deus. Eu sei que você tem recebido palavras poderosas, nós temos vivido um tempo de expansão, a expansão já está acontecendo, amém? Desde o começo do ano o Senhor já está te apontando, te preparando para essa expansão por meio do ensino, amém? Porque no momento em que as circunstâncias acontecem, as situações se levantam, querido, o que vai nos salvar é a palavra. É o que você está colocando dentro, mas não só colocando, praticando, vivendo, exercitando, amém? Se capacitando, se habilitando para passar por toda e qualquer situação. Amém? Eu estava ali orando e o Senhor falava, diga para o meu povo que eles são mais que vencedores. Diga para o meu povo que eles precisam se habilitar mais, confiar mais em mim, no que eu digo ao coração deles, porque eles são bem-sucedidos na prática da palavra. Eles são o povo mais poderoso dessa terra. Eles são mais que vencedores em todas as coisas. Mas, queridos, o problema está, você está crendo nisso? Você está confiando no que Deus está falando para você? Você está atentando na voz do Senhor ou você está atentando para as muitas vozes que estão do lado de fora? Eu estou trabalhando no Rema esse ano como monitora e eu estou maravilhada em poder se expor de novo a alguns ensinamentos, né? Eu já fiz o Rema 2017, nos formamos em 2018, eu e Marcelo, meu esposo. E querido, parece que a coisa só melhora. É bom se expor ao ensinamento. É bom se expor ao que o Senhor fala ao nosso respeito. É bom se lembrar quem nós somos nele. Amém? Porque em todos os dias nós somos bombardeados com palavras, com circunstâncias, com situações, querendo dizer quem somos. Mas as circunstâncias, as situações, os problemas não determinam quem nós somos. Amém? A enfermidade não determina que você é doente, porque você é sarado em Cristo Jesus. A dificuldade financeira não determina que você está escasso, a falta. Não, o Senhor diz que você é suprido em todas as coisas, que Ele é seu pastor e nada vai lhe faltar. Amém? As situações dizem que você é coitado, que você é servo, que você é escravo, e Deus fala que você é filho. E filho tem herança, filho tem autoridade, filho tem possibilidades, sonhos, amém? O filho pode se sentar na mesa do banquete, o escravo não pode, o servo não pode. Olha quantos benefícios, saber quem nós somos. Só que nós precisamos deixar essas palavras realmente acharem lugar no nosso coração e fazerem morada e nos moldar de dentro para fora. Amém? Porque nós temos que lembrar que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Amém? Então, quando você recebe a boa palavra do Senhor, o seu eu verdadeiro está sendo levantado, edificado, construído, crescendo, expandindo. Porque você é o povo mais poderoso dessa terra, querido. Nós somos criados para dominar sobre todas as coisas e não sermos dominados por nada. Só que passam-se os tempos, vêm as circunstâncias, as tempestades chegam e a gente vai deixando essas verdades lá para trás. Ou então nós criamos uma montanha de problemas, quando a gente tem que dizer para a montanha, sai, a gente coloca a fé debaixo da montanha e deixa ela abafar toda a verdade que o Senhor já colocou no meu e no seu coração. Amém? Nós vamos falar sobre fundamento. Por que sobre fundamento, querido? Porque doutrina fundamental. O ensino que é o fundamento. Amém? Fundamento é aquilo que sustenta, é a base, é o alicerce. E doutrina? Doutrina é ensino. E nós, como filhos de Deus, nos apegamos ao ensino da palavra.
Amém? Então nós precisamos desse ensino fundamental. Para mim e para você, a palavra do Senhor tem que ser essencial, necessária, a base, o alicerce que sustenta a nossa vida cristã. Amém? Você é como uma construção. O Senhor não fala em determinada passagem na Bíblia que nós somos obra, que Ele é poderoso para fazer essa obra ser completa até a vinda de Cristo Jesus? Então, como uma obra, como uma construção, você precisa ter o seu fundamento, a sua fundação bem firme, bem alicerçada. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5, verso 12. Eu espero que dê tempo, porque tem muito versículo para a gente ler hoje. Nós saímos num estudo poderoso sobre crescimento espiritual, amém? E no meu ensino não vai ser diferente. No ensino do Senhor sobre doutrina, nós vamos falar sobre crescimento. Nós vamos falar sobre em que posição nós estamos, amém? Sobre a maturidade. E nada melhor do que falar sobre esse versículo que o pastor Adriano também usou no ensino de crescimento espiritual, em Hebreus capítulo 5, no versículo 12, que diz: o autor aos Hebreus está dizendo: pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Como eu havia falado, nós estamos recebendo aí um bom alimento da palavra. E eu creio que você deve ter se pegado se examinando quando estava sendo estudado sobre crescimento espiritual. Você pegou se examinando, pensando, será que eu estou na infância? Será que eu estou no leite? Será que eu estou na adolescência? Será que eu estou na maturidade, imaturidade ou insensatez? Quem se pegou se examinando quando o ensino estava acontecendo? Não é assim? Será que eu estou ainda no leite? Será que eu ainda estou na mamadeira? Ou será que eu já estou comendo um alimento sólido? A gente precisa, querido, se atentar ao que Deus está falando, para se localizar. Porque o Senhor não diz para nós nos examinarmos? A gente precisa examinar para ver onde a gente está se localizando, o que a gente está ouvindo, o que a gente está praticando, se a gente está crescendo, se a gente está estacionando. Se a gente está resolvendo problemas ou se a gente está dando problema para Deus. Não é assim? A gente ouve determinados assuntos, determinados ensinos, determinados estudos, para a gente aprender. Só que quando nós não praticamos, querido, nós vamos passar por situações várias e várias vezes. É como numa sala de aula. Não é assim? Antes havia aquela situação onde nós estudávamos na nossa época. Eu não vou falar o ano, tá bom? Porque eu só tenho 15 anos de idade. Mas naquela época se repetia de ano. Não era assim? Hoje em dia não se repete mais, mas na nossa época, nota vermelha, reprovava. A gente tinha que fazer no outro ano, que a gente repetia tudo de novo. Não era assim? Ou então ficava de recuperação para você correr atrás daquilo que você já devia ter aprendido e não aprendeu. Naquilo que você passava pelo exame, pela prova e não acertava. Não é diferente com o nosso crescimento, querido. Não que o Senhor crie situações para nos reprovar, mas como o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. As aflições vêm, o Senhor nos permite passar por essas aflições, mas Ele diz que Ele nos livra de todas elas. Ele não nos tenta em nada, mas é no momento das aflições, é no momento das circunstâncias que o nosso crescimento é provado. Quando nós somos pressionados, o que está dentro sai para fora. E o que tem que sair para fora é o que você tem colocado para dentro, a palavra do Senhor.
Amém? Então não perca tempo de se encher da palavra do Senhor. Se encha. Considere o ensino. Anote. Querido, às vezes eu faço os meus esboços no celular, mas eu gosto de anotar aqui, ó. É o meu jeito. Talvez você goste de um tablet, de um notebook. Eu gosto de escrever, porque quando eu escrevo, eu memorizo muito mais fácil. E aí, quando eu tenho alguma dúvida, ou estão orando, eu vou lá e sempre salta uma revelação, não é assim? Porque a palavra rema é a palavra revelada. É a mesma palavra sendo pregada, mas que vai falar com cada um segundo a sua necessidade. E aí salta a palavra rema, salta a revelação do Espírito Santo, porque ele sabe do que você precisa. E aí eu vou lá e anoto. Porque aquilo que ele falou só comigo. Amém? Então, querido, não perca. Anote mesmo, estude, examine, se esmere. Nós precisamos nos comprometer seriamente com o nosso crescimento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos avaliar se estamos no jardim de infância ou já passamos de fase e estamos chegando no nosso nível superior. Estaremos sempre aprendendo. O cristão não pode ser sempre o copo cheio. Sabe o copo cheio, não cabe mais nada? Tem cristão que é assim, que acha que sabe tudo. Os que estão fazendo rema aí, vocês vão ficar muito habilitados na palavra. Mas sempre vai ter algo para aprender. Porque o próprio Deus diz que nós temos que conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Amém? Mas o desejo dele é o quê? Naquilo que você ainda está tropeçando, naquela matéria que você ainda não conseguiu concluir, ele quer que você passe, porque ele quer que você suba de nível. Amém? O Senhor quer que você cresça, porque você vai ser essa igreja triunfante, quando você estiver firme, alicerçado, praticando a palavra do Senhor, a ponto de ir muito além. Amém? Talvez você olhe para você me veja aqui, você veja os ministros da igreja, e você veja grandes ministros falando da palavra, você admira homens e mulheres de Deus que pregam com tanta eloquência. Querido, isso é para você. Talvez você possa não ter um chamado de púlpito, mas a sua vida pode pregar poderosamente lá fora. Dentro da sua casa, no meio da sua parentela. Cada um tem um chamado específico. Amém? E uma coisa que eu quero te falar hoje, uma grande revelação. Ninguém foi chamado para ficar sentado na cadeira, sem fazer nada. Amém? Porque até a árvore, Deus nos dá, né, um exemplo da árvore. Até a árvore é uma sementinha que morre, que germina na terra, que cresce e chega o tempo certo, na estação certa. Quando ela cresceu, ela dá fruto. E ele fala que a que não der fruto, será cortada. Então, querido, nós precisamos crescer. Nós precisamos avançar. Nós precisamos expandir no conhecimento e na prática da palavra. Amém? Glória a Deus. O escritor dos Hebreus está dizendo nessa passagem que devido ao tempo decorrido, já devíeis ser mestres. A palavra devias no grego é ofeilo, que quer dizer uma obrigação, necessidade, um dever moral. Mestres, vem da palavra de grego didaskalos, que é um mestre exímio, superior em sua especialidade. Ou seja, o escritor de Hebreus está dizendo, pelo tempo que vocês estão ouvindo, pelo tempo que vocês congregam em reuniões, vocês tinham o dever moral, a obrigação de já serem mestres excelentes, especialistas no assunto. Eu estava lendo um livro sobre isso, nós estamos lendo livros, né, para ministrar o ensino, e quando eu li essa passagem, né, do pastor Rick Renner, e grande mestre do grego, porque é maravilhoso quando a gente entende no grego e ele explica e ele traduz, né? Cada palavrinha ali de cada versículo torna-se quase um texto. E nos mostra assim, um leque de possibilidades, a grandeza do que realmente Deus está falando na sua palavra.
E quando ele fala devíeis ser mestres, vocês já tinham a obrigação, o dever moral de ser mestre. Pelo tempo que vocês estão se expondo, sentando, ouvindo, já era para vocês estarem muito exercitados na palavra. Muito à frente. O novo convertido, não. A gente até entende, né? Aceitou Jesus agora, está naquele primeiro amor, está no leite mesmo. Mas e aqueles que já estão há muito tempo? Que já são remados, que já têm escola de ministros, que já se exporam a um caldo mais grosso, né, como a gente fala na palavra. Nós temos o dever moral, querido, a obrigação de avançar. Amém? O Senhor nos quer ensinando. O tempo de sentar e aprender já acabou. Você vai sentar e aprender? Sim, mas você vai passar mais tempo reproduzindo o que você aprendeu. Você precisa colocar para fora tudo aquilo que você tem recebido do Senhor. Amém? Você é discípulo de Jesus para fazer discípulos de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando eu li essa passagem, eu falei, só esse versículo eu já podia ouvir e ir para casa. Não é? Já é um soco no estômago do cristão. Pensar, olha, pelo tempo que eu estou, 23 anos de ministra, foi isso que me fez estar ministrando a palavra, ensinando. Porque a gente foge do chamado. Querida, eu queria estar aí sentada no seu lugar, ouvindo. É mais cômodo. Não é? Não é mais fácil, Vana? Não é mais fácil, Maera, só receber? Não é, Caio? Tem menos responsabilidade? A gente não precisa ficar horas trancado no quarto estudando, né? Aquele friozinho na barriga, o coração acelera, a mão começa a suar. E a gente pensa, será que eles vão receber? Será que vai dar certo? Será que vai ter bom resultado? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? A gente quer fugir. Mas quando a gente se torna maduro, a gente entende que já era para estar muito à frente. Já era para estar fazendo muito mais. Já era para estar correndo mais rápido. Já era para não estar caindo tanto nas mesmas armadilhas, nas mesmas ciladas. Já era para estar passando pela tempestade, fazendo como Jesus, dando ordem ao vento e ao mar para ficar quieto. Quando o conhecimento chega, e não é aquele conhecimento que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas desce ao coração, e você compreende de uma forma tão profunda, você não se contenta em ficar parado. Aí você descobre o seu potencial na igreja. E aí você descobre que você precisa crescer e você quer crescer. Porque existe uma diferença muito grande, querido, em ouvir e saber e querer. Você pode sentar aí e se expor a todos os ensinamentos que vão ter esse ano. Vão ser ensinamentos e ministros poderosos ensinando esse ano de 2025. Mas se você não quiser, querido, você vai permanecer do mesmo jeito. E aí não adianta dizer, Senhor, por quê? O Senhor não me vê, acontece para todo mundo e não acontece para mim. Porque Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer. Até o ensinamento Ele está te disponibilizando para você praticar. E aí quando não acontece, querido, não é culpa do Senhor. É minha e sua. Amém? Mas vamos avançar. Vamos correr a nossa carreira, vamos subir de nível. Amém? Vamos dar trabalho para o diabo. Ele não te dá trabalho? Ele não cria situações? Ele não cria distrações? Vamos começar a dar trabalho para ele. Vamos deixar ele ocupado com a nossa fé, com as nossas confissões de fé. Vamos confundir, a pastora Camila Barros fala sobre isso. Né? Você já confundiu o diabo hoje? Ele quer que você levante já pensando nos problemas, já levanta louvando, glorificando, rindo. Coloca um ha. Ele vai querer sempre ver que ele está te colocando uma cara de prejuízo. Mas você vai levantar e dizer ha. Eu estava ouvindo a ministra Sheila Lacerda, e ela disse que ela estava pregando sobre isso, falando sobre o riso, né? Sobre o ha. E ela falou que cientificamente o nosso cérebro não discerne se você está dando ha com vontade ou sem vontade. Para ele, quando você está dizendo ha, mesmo que seja sem vontade, você está produzindo a alegria dentro de você.
Então, está sem vontade é ha, 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 porque o seu cérebro e o seu organismo estão entendendo que você está rindo. Amém? E Satanás vai ficar furioso, querido. Porque ele quer te ver derrotado. Mas a palavra diz que você é mais que vencedor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos falar sobre a doutrina, o ensino fundamental. O fundamento é a parte inicial de uma construção. A parte mais importante. Quando bem preparado, o fundamento, sabe a construção de uma casa? Quem mexe com isso, né, Vanderlei? Já sabe como é que é. Se tiver bem feito, ela vai garantir, esse fundamento vai garantir a estabilidade, a durabilidade e a resistência da construção. Não é assim? Se o fundamento não estiver bom, quando for colocado as paredes, o telhado, se tiverem mais andares, o concreto, as lajes, não vai dar certo. Vai dar ruim numa hora, não é? Mas se essa parte fundamental da construção estiver bem firme, querido, e a gente sabe que para nós, o nosso fundamento, a nossa base, o nosso alicerce é a doutrina de Cristo, é os ensinos de Jesus, certamente a gente vai poder crescer. Vai suportar todo o peso do crescimento. Porque se o fundamento estiver fraco, quando chegarem as paredes, o concreto, o telhado, ou se subirem os andares, não vai suportar o peso do crescimento. Mas quando você está bem fundamentado na palavra, pode vir o peso que vier, pode bater o vento que bater, você vai continuar crescendo. Você vai suportar o peso do crescimento. Porque existe um peso para crescer. Não é assim? Como a gente está acostumado para falar, a gente fala que crescer dói, as dores do crescimento, mas se você estiver bem fundamentado nos ensinos de Jesus, você vai poder crescer, querido, bem alto. E você vai suportar cada peso, cada parede que for colocada. O peso do concreto. O vento vai bater, nada vai te tirar do lugar. Amém? Então, nós hoje vamos falar muito sobre fundamento. Você é uma construção sólida. Amém? Olhe para tudo que você já tem vivido, ouvido, praticado. Sua base é sólida. Você está aqui hoje. Nós estamos vendo muitas construções que deviam estar crescendo, mas estão em queda. Estão desistindo do Evangelho de Cristo, estão se afastando da verdade. Amém? Então, a sua base, seu alicerce sempre vai ser a palavra do Senhor. Não tem como crescer, não tem como expandir sem a palavra, sem o conhecimento da palavra e nem sem a prática da palavra. Amém? Nós precisamos ter isso bem arraigados dentro de nós. Não vai ser a notícia do jornal, não vai ser o que está acontecendo para o lado de fora. A verdade é o que ele falou. Com essa verdade nós temos que ficar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O fundamento determina se a construção irá suportar. A doutrina do fundamento, o alicerce, determina se você está apto para suportar o peso do crescimento. Se você ama a Deus de verdade, você ama a sua palavra. Amém? Nós levantamos as mãos, nós declaramos que amamos ao Senhor, que Ele é tudo para nós, que nós vivemos para Ele, que nós nascemos para adorar, que Ele é o nosso respirar, querido, mas para o Senhor. Quando Ele olha para cada um de nós, o que evidencia o nosso amor por Ele é se nós amamos a sua palavra. E eu te provo isso, querido, em João, Evangelho de João, capítulo 14. João 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus pensamentos. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. 23. Respondeu Jesus:
Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Você percebe como é sério isso? Como Deus trata sério a sua palavra? Querido, eu amo pensar que Deus foi tão zeloso e cuidadoso conosco que nos deixou a sua palavra para nós o conhecermos. E que essa base, esse fundamento é tão sólido, essa doutrina é tão inabalável, que ultrapassou centenas de anos, milhares de anos, perseguição, mortes, porque muitas pessoas morreram para que nós tivéssemos acesso a essa palavra hoje. Passou gerações e gerações. E até a vinda de Jesus vai continuar passando por gerações. Céus e terra vão passar e esse fundamento continua inabalável. A palavra continua imutável. A palavra continua infalível. A palavra continua funcionando para mim, para você e para todo aquele que crê nela. Então você entende que se você estiver baseado e fundamentado na palavra, querido, você vai ser como a palavra. Imutável, inabalável e infalível. Amém? Às vezes nós queremos o segredo, a receita do sucesso. Está aí a palavra do Senhor. Para tudo que você precisa, para qualquer situação que aconteça. A palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 2 Timóteo 3,16. Segunda Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a palavra é inspirada por Deus. Não é 50% dela, não é uma parte dela. Amém? Nós precisamos deixar de ser como criança. A criança escolhe o que ela quer comer. Não é assim? Nós ouvimos muito sobre isso, né? No outro ensino, sobre crescimento espiritual. A criança, ela escolhe o que é gostoso. Não é assim? É um chocolate, é um pirulito, é uma bala. Ela só quer comer aquilo que agrada a ela. E você percebe que, como cristão, muitas vezes nós nos comportamos assim? A gente quer escolher que palavra que a gente quer ouvir, quer comer. A gente quer escolher até o garçom que vai servir. Ah, mas eu gosto do fulano pregando, mas eu não gosto do ciclano pregando. Eu gosto do ciclano ensinando, mas eu não gosto. Querido, isso é atitude de criança. Nós lemos Hebreus capítulo 5 sobre o leite, atitude de criança inexperiente na palavra da justiça. O adulto não. O adulto sabe o que precisa comer. Ele até não gosta de algumas coisas, mas ele sabe que ele precisa. Porque ele sabe o que precisa para crescer, o que faz bem para o corpo, o que faz bem para o crescimento. Não é assim? Então, nós precisamos entender que se toda a escritura é inspirada por Deus, eu preciso celebrar a palavra, seja uma palavra de portas abertas, de bênção, de ampla suficiência, assim como também uma palavra de ensino, de exortação e de correção. Nós precisamos aprender a celebrar a palavra de Deus. E seja por quem esteja ministrando e pregando também, querido. A palavra tem que ser celebrada. Muitos querem ter a oportunidade de ouvir essa palavra e não podem. Hoje eu estava orando no meu quarto, eu falei, Senhor, como isso é sério? A gente tem um livre acesso, qualquer hora do dia, abrir a Bíblia, em qualquer lugar, na rua, no trabalho, colocar um versículo para ouvir, procurar no celular, e tem muitos países que não podem. Que eles se contentam, às vezes, em ouvir alguém falando o versículo e se agarrar aquele um versículo só. Às vezes por meses, às vezes por ano. E nós podemos. Então, celebre a palavra. Considere a palavra. Ela é o seu fundamento. Amém? Glória a Deus.
Obrigada, Pai. O Senhor é bom e está segurando as horas. Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Essa é uma passagem muito conhecida. A gente gosta muito de falar sobre essa passagem. Capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Fundamento. Amém? Todo aquele que ouve essas minhas palavras, versículo 26, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os ventos, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós lemos esse versículo, nós nos atentamos sempre em casa, né? As duas casas, as duas casas, as duas casas. Mas eu não sei se na sua Bíblia está assim, na minha está falando sobre os dois fundamentos. Não se trata da casa. Jesus está dizendo aí para mim e para você, o importante é o fundamento. Aonde essas casas estão construídas? Sobre que fundamento elas estão alicerçadas? Na rocha, que é o firme fundamento, que é a doutrina fundamental, que é a sã doutrina de Cristo, ou na areia, que é qualquer ensino menos o de Cristo Jesus. Fundamento, querido. Vão vir as tempestades, vão vir as aflições, vão vir as situações, mas se você estiver alicerçado em Cristo Jesus, nos ensinamentos dele, amando a sua palavra, quando nós acabamos de ler, que nós guardamos, quem ama guarda. Guardar é considerar em autoestima, como algo precioso. Você não guarda algo que não tem valor, você guarda algo que tem muito valor para você, não é isso? Então a palavra do Senhor é Deus falando. Quando Deus fala, valorize. Amém? E diante desses dois fundamentos, querida, a sã doutrina é a rocha. Então considere. Firme, construa a sua vida cristã em cima de um fundamento sólido. Amém? Glória a Deus. A casa que caiu, que estava sobre a rocha, certamente é a casa que não considerou, porque ele está falando de vidas. A casa está falando sobre pessoas que se expuseram à mesma palavra, porque aqui fala da diferença de quem praticou e quem não praticou. Quem firmou o fundamento e quem não firmou o fundamento. A areia representa tudo aquilo, querido, que está fora da visão, que está fora dos preceitos, que está fora das instruções do Senhor. Nós estamos aí ouvindo sobre, nós temos a oportunidade na nossa igreja de sermos tão edificados. As quintas-feiras são de ensino. Tem sábado que é para as mulheres, tem sábado que é para os jovens, tem sábado que é para os homens, tem sábado que é para os casais. Olha quanto assunto direcionado a públicos específicos, para nós nos edificarmos, para nós crescermos, para nós fortalecermos os nossos alicerces. E aí quando nós não consideramos, querido, nós não vamos ouvir, nós não vamos considerar, nós não vamos guardar, a tempestade vai chegar. Porque aqui a tempestade chegou para as duas casas. Uma subsistiu, a outra foi destruída. E ele é bem claro, Jesus é bem claro que ele fala que grande, não foi pequena a ruína daquela casa que caiu. Você vai permanecer de pé. Você vai continuar expandindo. Você vai continuar crescendo. Amém? Porque você sabe quem é o seu Senhor. Eu acredito que aquele imprudente que ouviu e não praticou, querido, podia ser aquele tipo de pessoa
que só quer a palavra nos 50%, né? Aquele que escolhe o alimento. Ah, sendo nisso, mas 50% dentro de mim fala que não é bem assim. Existem crentes assim. Ah, eu ouvi sobre isso, mas eu penso que é daquele jeito. Ah, eu ouvi que é assim no Verbo da Vida, mas lá atrás eu aprendi lá na outra igreja que não era assim. Seja como os crentes de Bereia, a palavra diz que eles recebiam a mensagem e eles iam lá, examinar nas Escrituras para ver se é verdade. E eu garanto, querido, nós temos uma boa palavra. Nós estamos sendo firmados no bom fundamento. Nós temos o cuidado de pregarmos a verdade. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que também existem doutrinas e preceitos de homem. O próprio Jesus disse que além da doutrina de Cristo Jesus, existem ensinamentos de homens, lições de homens. Em Timóteo, Paulo alerta a Timóteo dizendo que existem também doutrinas de demônios. Então existem muitas doutrinas aí fora. Existem muitas doutrinas, a areia e a rocha. Escolhe a rocha, querido. Firma a sua casa, a sua família, o seu coração, o seu crescimento, o seu ministério, os seus planos, os seus sonhos na rocha. Constrói a sua vida cristã com Deus, na rocha. Porque certamente Jesus passou por tantas coisas por essa palavra ser pregada, ser ensinada. A palavra do Senhor diz que a maior parte do ministério de Jesus, a maior parte da vida dele aqui na terra foi ensinando. Você pode conferir isso em Mateus 4, 23. Como o tempo está acabando, talvez a gente não consiga ler todos os versículos que estão falando, mas abra lá em Mateus 4, 23. A maior parte do ministério de Jesus foi ensinando. Então eu te pergunto, será que o ensino não é importante? Se o próprio Jesus considerou e gastou a maior parte da vida dele aqui na terra ensinando. Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. João 7, 16 e 17. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Lucas 21, 37. Lucas 21, 37. Jesus ensinava todos os dias no templo. Jesus ensinava todos os dias. Todos os dias. Porque ele queria, querido, que essas palavras não se fossem perdidas no tempo. Mas chegassem até mim e até você. E cheguem a todas as gerações que virão depois de nós, até que ele venha trazer o arrebatamento sobre a igreja. Amém? Então o ensino é importante. Olhe para o seu irmão e diga: tenha consideração pelo ensino. Ame a palavra. Pratique a palavra. Construa sua vida em cima da palavra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Não despreze o ensino. Não misture o ensino com outras doutrinas. Amém? Eu não entendo, mas numa construção o principal ingrediente é o concreto? É o cimento. Se eu misturar a água, a areia com outro produto que não seja o cimento, vai dar certo? Não dá, né, pastor? Vai dar ruim. Se o cimento tiver que sustentar o fundamento
e faltar o cimento? Tem como abrir um buraco e só colocar os tijolos e construir uma casa sem um fundamento? Então, querido, não misture as doutrinas. Não dê ouvidos às vozes de fora. Fique com a palavra. As doutrinas de demônios nós estamos vendo aí fora, querido, elas estão crescendo porque o espírito do anticristo já está na terra. Quantas ideologias, né? Família não é mais importante. Casamento não vale mais nada, né? Toda maneira de amor vale a pena. E aí, se você estiver bem fundamentado, se você tiver a certeza da verdade da palavra arraigada no seu coração, essas doutrinas vão bater e não vão te causar dano nenhum. Não vai ter lugar para dúvida. Não vai ter lugar para medo. Porque o seu posicionamento é ser sal e ser luz. E muitas vezes a luz vai ter que combater as trevas. A igreja vai ter que se posicionar na palavra. Vai chegar o tempo, já está chegando, querido. Se vir uma grande perseguição contra a igreja, como vai estar a base do seu fundamento? Você vai correr e fugir? Você vai concordar com eles para você não ser perseguido? Não. Você vai estar fundamentado na sua palavra. Você vai estar fundamentado na rocha. E você não vai negar o Senhor, mesmo que seja difícil. Amém? Glória a Deus. Você é a construção em cima da rocha e não na areia. Aleluia. Glória a Deus. Não misture a sua doutrina. Creia de todo o coração, creia 100%. Recebeu a palavra, examinou nas escrituras. É o que o Senhor está falando. Considere. Leve para casa. Pense, medite, rumine. A situação vai vir para você colocar para fora o que você aprendeu. Pratica. Quando você pratica, você é exercitado. Sabe que nem na academia? Vai crescendo músculo, vai desenvolvendo, vai expandindo. É assim, querido, que o Senhor quer te ver. Forte e corajoso, por causa da palavra. Sem a palavra nós não temos força, sem a palavra nós não temos ousadia. Sem a palavra nós não temos coragem. Mas com a palavra, querido, nós somos o povo mais poderoso dessa terra. Amém? Tudo vai bem quando nós praticamos a palavra. O casamento, a casa, a família, a saúde, as finanças. Porque você está alicerçado na verdade. Amém? Glória a Deus. Muitos estão abandonando a fé por causa das doutrinas erradas. Muitos estão deixando a palavra por causa de doutrinas erradas. Muitos estão deixando Jesus, abandonando a fé no Senhor por causa de uma base que não foi bem alicerçada, que não foi bem preparada, por um ensino que foi misturado com muitas coisas. Outra coisa que nós temos que ter cuidado, querido, quando nós recebemos o ensino da palavra, é não misturar esse ensino com as nossas emoções. As nossas emoções também atrapalham o nosso crescimento. Lembra? Você não é uma alma, você é um espírito. Seja conduzido pela sua vida no espírito, pela sua fé na palavra. Emoções são inconstantes. A sua alma precisa estar guiada, levada pelo seu espírito fortalecido. Se você se enche da palavra, das coisas espirituais, as suas emoções serão equilibradas. E aí você consegue crescer com mais facilidade. Olhando para esse tempo que eu já devia estar no nível mais alto, eu olho para trás e eu vejo como minhas emoções atrapalharam tantos processos. Quando a gente abre uma porta para as nossas emoções nos controlarem, certamente o medo vai entrar e te paralisar em avançar. Condenação vai entrar e você vai achar que você não consegue, que você não é digno, que não é para você. Mas quando a gente se atenta para a verdade da palavra, a gente para mesmo para ouvir de verdade e considerar o que o Senhor está falando. Querido, ninguém nos segura. Ninguém nos para. Nós nos tornamos aquele povo que abre a boca, decreta e fala como vai ser. Lembra Davi? Davi estava diante do gigante, mas ele falou como seria a queda do gigante.
E foi exatamente como Davi falou. Entende o poder que você tem nas suas palavras? Entende o poder que você tem de decidir como as coisas vão ser? Não dominado por nada, mas dominando sobre todas as coisas. Cabeça, não cauda. Em cima e não de baixo. Você é autoridade no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, meus tempos estão acabando. Aleluia. Se comprometa seriamente com o seu crescimento espiritual. Olhe para o seu fundamento, olhe para os seus alicerces. Veja como é que está o seu alicerce. Veja se precisa colocar mais cimento. Veja se precisa solidificar mais a sua base. Examine o que você tem aprendido, quais os ensinos. O perigo, querido, hoje da internet, ela é uma bênção na nossa vida. Mas existe um perigo muito grande quando nós agimos imaturamente escolhendo que ministração a gente vai ouvir, quem a gente vai ouvir. E aí a gente começa a comer um pouco de cada coisa. E a gente não percebe que está sendo envenenado com algumas mentiras. Porque até o diabo usou a palavra para confrontar Jesus. Você acha que não vão ver? Não vão haver pequenas raposinhas, pequenas pedrinhas que vão estar sendo colocadas no caminho por ensinos que não são os cristãos, que não é a verdade? Então, cuidado com o que você ouve. Cuidado em quem você está ouvindo e depositando a sua fé, olhando, mas é um grande homem de Deus, é uma grande mulher de Deus. Como o Caio fala sobre música, as letras das músicas, existem toda uma influência por trás, até das ministrações. Veja a vida desse ministro que está pregando, dessa ministra que está falando. Você conhece a árvore pelo bom fruto. Se ele é bom fruto, é uma boa árvore. Se o fruto não é bom, não é uma boa árvore. Amém? Glória a Deus. Deus quer que você tenha uma mente tão afiada, tão experimentada na palavra, que você seja tão cheio de sabedoria, querido. E bom senso, que você saiba lidar com qualquer situação que surgir na sua vida. Que você esteja tão alicerçado nessa sã doutrina, na verdade, no ensinamento saudável da palavra, que você, quando surgir uma situação, você não se pegue mais pensando, mas qual é a vontade de Deus nessa situação? Mas você esteja no nível elevado de saber, de já ter a resposta quando a situação chegar. De uma maneira de você dizer, eu sei o que Deus pensa a respeito disso. Então eu ajo como Ele agiria. Eu faço o que Ele falaria para eu fazer. É nesse nível, é estar à frente da multidão, é estar à frente das circunstâncias, é resolver o problema, porque você tem um bom fundamento. E você sabe, querido, que a tempestade vai chegar, você não vai cair e não vai ter dano nenhum contra a sua vida e prejuízo nenhum, porque o maior está com você. Agora, quando você não se atenta à palavra e você não anda nela, querido, nós vemos aí o resultado, Deuteronômio, capítulo 28. Que fala da bênção e fala da maldição. Mas se você atentamente ouvir, querido, todas as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Uma vida bem-sucedida em tudo. Amém? Glória a Deus. Na sala de aula da vida cristã, querido, saia da posição de aluno. Já é para você ser mestre. Já é para você estar ensinando. Amém? E para nós terminarmos, abre em Hebreus capítulo 6. Glória a Deus. Hoje nós falamos sobre o que é ensino, o que é fundamento. A partir das próximas quintas-feiras nós vamos falar sobre essa passagem. Hebreus capítulo 6, do 1 ao 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, os primeiros ensinamentos. Amém? A base. Deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Segundo o autor de Hebreus, esses são
os primeiros princípios, os primeiros ensinamentos para uma base. Para a doutrina fundamental, a doutrina de fundamento. O ensino do começo, da base, do alicerce. Amém? E ele fala que esse ensino se baseia sobre o arrependimento de obras mortas, fé em Deus, a doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Esse é o básico. Rick Renner diz que esse é o ABC da vida cristã. E aí nós vamos, e aí aqui no versículo 3 ele diz, isso faremos se Deus nos permitir. Nós vamos estudar sobre esse assunto nas próximas quintas-feiras. Amém? Nós vamos firmar a base desse ABC da vida cristã. Talvez você esteja indo muito bem sabendo sobre o arrependimento de obras mortas, fé em Deus, sobre os batismos, você já ouviu, você já praticou, mas nós vamos trazer de novo essa base, para que nada nos tire a certeza de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, aonde estamos andando, praticando, e nós vamos crescer, nós vamos expandir, amém? E nós não vamos parar pelo meio do caminho, amém? Glória a Deus, nós terminamos.